A primeira coisa que a gente lembra numa festa é o modelo, o testemunho do mártir. E eu vou começar falando de onde eu parei. Primeira coisa, quando você vê um mártir na Igreja Católica, normalmente ele está vestido de vermelho, de verde e de branco. Isso significa que essa imagem foi pensada muito depois do século V. Além disso, essa imagem aí está faltando as cores e a palma do martírio. Aquela palma verde que significa o cumprimento da Escritura no livro do Apocalipse, quando diz: eles lavaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro. Então essa imagem foi pensada para mandar uma seguinte mensagem: olha o que é que mata o pregador do Evangelho no tempo de Estevão, a pedra que está na mão dele. Foi apedrejado até a morte. Por que apedrejado até a morte? Porque defendeu a causa de Jesus, defendeu a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, defendeu princípios éticos, morais e religiosos que levaram também Jesus à mesma morte. Só que a morte de Estevão chama a atenção, primeiro, que ele é um jovem. Eu já falei, são três figuras que vão surpreender de fato a comunidade apostólica. Nós estamos falando dos primeiros caras, tem uma vibraçãozinha, dos primeiros caras que foram os primeiros discípulos dos apóstolos. Como a comunidade cresceu, então começou a haver divergência entre as viúvas dos judeus e as viúvas gregas. Esse problema chega até Pedro, que Pedro disse: olha, o nosso papel é pregar a palavra de Deus, não é cuidar da missa. É daqui que vai nascer o diácono. O que é o diácono? O cara que serve a mesa. Mas no terceiro século, São Lourenço, que foi o diácono de fato, que morreu também, martirizado, a história do diácono é sempre assim, foi introduzido como um grande administrador e ajudava ao Papa. Daí em diante de São Lourenço, o diácono passou a ser o homem do altar, o homem da gestão e o homem que cuidava dos bens da igreja por ordem do Papa e do Bispo. Tudo aqui, coitado. Chegou ontem, novinho, e naquela época não tinha questão do transitório do casado, ou do diácono permanente. Então vejam só que essa imagem chama muita atenção, porque ela ainda falta detalhes do mártir. A mensagem do autor, primeiro, é mostrar que Estevão morre por uma pena de morte brutal. Não teve nem tempo de ser arrastado para os confins da cidade e ser apedrejado. Se você ler o texto, ele é apedrejado no mesmo lugar que ele está, em detrimento da incidência cruel da discussão. Você gosta de discutir? A gente discute muitas coisas, futebol, política e por aí vai. Fala do padre, do bispo, a gente acaba, fala do jogador burro, a gente vai. Mas aqui a lição é a seguinte: acabou o diálogo, esgotaram-se as possibilidades, o que restou foi o ódio. O ódio tão grande a ponto de matar um jovem. Quando os caras ouviram Estevão dizer: eis que estou vendo o céu aberto e o Filho de Deus sentado à direita do Pai, ele está dizendo aquilo que Jesus disse no Sinédrio, quando perguntaram: você é filho de Deus? Sim, eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Pai. Essa foi causa de condenação eterna para Jesus. Aqui foi causa de morte para Estevão. Só que entre Jesus e Estevão não existe um processo. Juridicamente, o processo de Jesus deveria ser anulado. É de madrugada, tem uma série de coisas incorretas. Estevão não foi processado, ele foi de fato eliminado. Isso comprova a tensão que já existia. Estamos falando aqui aproximadamente 30, 40 depois da ressurreição de Cristo. Estamos falando de fato de uma crise que já existia e que as pessoas naturalmente não estavam mais suportando o cristianismo. A religião não é só rezar não, A religião tem outros influentes, como ético, moral, religioso e econômico. Se você tem sua igreja aqui, e aqui do lado o cara bota uma, e o pessoal daqui começa a ir para lá, você vai manter isso aqui como? Qual foi o
grande problema do judaísmo? Quando viu que o cristianismo estava crescendo de tal forma, além de ser seduzido pelo aspecto religioso, o cristianismo também estava levando a economia do tempo para a sua comunidade. E a viver de quê? E por que isso acontecia? Porque as pessoas chegavam à lei da comunidade, era o seguinte: o que você tem, você dá. Então ninguém passava fome, porque tudo que se tinha se dava e se distribuía. É nesse contexto que a gente vai entender de fato a morte de Estevão. Tem muita coisa atrás antes do apedrejamento. Voltando à imagem, outro elemento da imagem é a Bíblia. Como é que um cara que foi instruído, orientado, entronizado para servir a mesa, de repente esse cara sai pregando o Evangelho? Tem uma frase que eu preciso dizer: o Espírito Santo é o maior amigo dos mártires. Sem o Espírito Santo ninguém morre pela fé, ninguém luta pela fé, ninguém acredita no impossível. Sem o Espírito Santo ninguém faz nada. O que fizer é apenas humano, e tudo que o homem faz no sentido humano da palavra, todos fazemos. Mas quando você está com o Espírito, você faz aquilo que o homem comum não faz. Você faz o impossível. Você sabe o que você está fazendo é porque você está movido pelo Espírito Santo. Então, o outro elemento dessa imagem maravilhosa, mas volto a dizer medieval, é de fato a Escritura Sagrada, que nessa época não era escrita, né? Era, Jesus disse o que? Ide pelo mundo e não mandou escrever nada. A lembrança de Sócrates, que também não mandou escrever nada. Foi Platão que escreveu mais tarde, depois Aristóteles foi e deu a sua rebombada. Zenão e Xenofonte também. Então não escreveu nada. Então o Evangelho era pregado. Por que é que Jesus não queria que fosse de fato escrito? Porque a palavra escrita dentro do livro, ela pode morrer. Ela fica estática, escondida. E quando a palavra está dentro de mim, onde quer que eu vá, eu a levo comigo. A palavra que está em você não tem poeira, não tem aranha, que você é que é a palavra. Onde quer que você vá, você é a palavra. Você é que representa, você que é aquele que fala pelo Espírito. Então tinha essas certas reservas, mas depois tem outro detalhe: se não se escreve, como vai preservá-la? A gente vai envelhecer. Chega um momento que existe a necessidade, aí vai surgir os 4 evangelistas que vão escrever a partir dos anos 60 aproximadamente. E o primeiro escrito do Novo Testamento é a carta aos Tessalonicenses de São Paulo, no ano 55 depois da ressurreição de Cristo. É o primeiro escrito, sem nenhuma sombra de dúvida. Surge a necessidade, porque as gerações vão passando e as gerações, cada uma tem uma diferença, né? Uns são mais interessados. Essa primeira geração era movida violentamente pelo texto que você viu aqui de Estevão. Ele não foi só porque fazia milagre e pregar, mas por causa da discussão. E aqui muito cuidado com a discussão. Quando não tem mais palavra para discutir, e quando alguém se dá por vencido, é melhor voltar a se preparar. Porque quando não é assim, quando falta a palavra, fica um vazio. E nesse vazio entra o ódio, entra o rancor, entra de fato a preocupação de não se conformar com a perda. Foi o que aconteceu com os caras de lá. Você sabe qual é a grande arma dos fracos? Qual é a grande arma dos fracos? A violência. Os perdedores, sobretudo nas questões religiosas, agem sempre com violência. E essa morte de Estevão, que é o primeiro mártir, de fato, abre uma porta da perseguição. Porque os judeus viam o cristianismo como uma seita que se espalhava. Quando a gente vai caminhando um pouco mais para os Atos dos Apóstolos, vai ver Pedro ser preso 2, 3 vezes, e a pergunta é sempre: a gente não já disse a você para não espalhar essa doutrina, vocês continuaram espalhando? E Pedro vai dizer: é melhor obedecer a Deus ou obedecer aos homens? O que é que vocês respondem? É melhor obedecer a Deus ou aos homens? Essa pergunta é só para botar vocês no espaço. Você
está disposto a pagar o preço para obedecer a Deus? Está disposto? Quer enganar quem? Hein? Quer enganar a mim? Oi, Bob Marley. Quer enganar a mim? E quando eu obedecer a Deus, todo mundo está disposto a pagar o preço? É isso que levou ele a ser grande. Ele quis pagar o preço. Vou dizer mais uma coisinha simples. Quem abraça a fé, coloca a sua vida em segundo plano, a missão em primeiro. Jesus disse, olha, quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhar. Vai ganhar o quê? A vida eterna. O problema é que a gente é tão apegado a essa única vida humana, mesquinha e às vezes grandiosa que a gente tem, a gente não larga, igual cachorro virado, não larga o gosto de jeito nenhum, nem que todo mundo tome na boca. Né? Então veja que quando a gente entende aquilo que Jesus quer dizer, uns vazam logo na primeira entendida, né? O outro fica ali e tal, e alguns abraçam com vontade e com força, porque de fato os apóstolos colocaram suas vidas à disposição do Evangelho. E quanto mais a vida está à disposição do Evangelho, ela vai diminuindo e a missão vai crescendo e Jesus vai aparecendo. Lembre-se de João Batista, eu não sou digno, né? Porque é necessário que eu diminua e ele cresça. O Evangelho tem dessas coisas. Se não fosse assim, Estevão não estaria naquele altar agora e a gente aqui olhando para a cara dele, com aquele corte de cabelo horroroso, por sinal, né? Idade média ali. Ali é o tempo de São Domingos, né? São Francisco e por aí vai. O pessoal que até hoje na Canção Nova, um pessoal chamado a Toca de assim, né? Que é uma tentativa de recobrar esse fio espiritual da vida da igreja. É um fio medieval, que hoje não tem muito mais sentido. Hoje, a espiritualidade ela acontece na ação da minha fé. É o pragmatismo, né? Que dos anos 80, que ainda nós somos, eu sei assim, seguidores. E mais hoje, depois da renovação carismática, dos fluidos mais espirituais, diminuiu muito esse pragmatismo. Para algumas comunidades foi prejuízo, mas para outras foi de fato um grande lucro, porque a igreja, ela passa assim, os movimentos mais modernos duram 10, 15, 20 anos no máximo, né? Hoje você vê, por exemplo, Padre Marcelo, começou com aquele fogo, com aquela coisa, para que quer salvar o mundo, hoje já começou, já está com o seu santuário, mas começou a diminuir mais. Apareceu Fábio de Mello, apareceu outro agora. Isso é, chega um momento que isso vai passar. Quem diria que Padre Zezinho ia passar? Né? Porque as obras passam por seus homens. E aqui fica uma coisa como lição: tudo passa, mas a minha palavra, né? Jesus está apresentando a sua página policial aos seus apóstolos. Está dizendo, olha, não vai ser fácil. Vai chegar o momento em que vão pegar vocês, né? Vão colocar diante de governadores, reis e tal, e tal, e tal, e vocês vão sentir a pressão, mas não vos preocupeis com o que dizer, porque o Espírito falará por vós. É aquilo que eu disse, o Espírito Santo é amigo do Espírito de Deus, é amigo, é o amado daqueles que creem que vivem essa fé. O Espírito Santo de fato vai falar por vós. E aí Jesus profetiza mais alguma coisa. Vai chegar o momento em que o filho vai matar o pai, a mãe vai matar o pai, toda essa coisa. Só não falou da sogra, não foi? A sogra é parente? Opa! Olha a língua, vai se confessar depois. Os filhos matarão os pais, né? É uma coisa impressionante, mas se já existia no tempo de Jesus, imagine hoje. A gente, para quem é mais novinho, mas não esquece aquela loura burra que matou o pai e a mãe por causa daqueles 2 trocadilhos de 5 reais cada um. Aquela filha de alemão, né? Né? São Paulo. A veja só a burrice como é tamanha.
a criatura estudando direito, né? R$ 1.000 de pensão todo mês, faculdade paga, carro na mão, se envolveu com 2 cheiradores de cocaína. Irmão Cravinho. Irmão Cravinho, é o nome da figura, Irmão Cravinho. Com esse nome só pode ser bandido mesmo, né? Nós falávamos da profecia de Jesus que dizia, olha, os filhos matarão os pais. Eu falei da loura burra, né? Matou todo mundo, hoje não tem cravinho nem cachaça, está todo mundo preso. E depois esse crime só serviu para uma coisa. Depois desse crime, o Senado, juntamente com a Câmara de Vereadores, elaborou uma lei contra esse tipo de atitude. O cara matava depois de pegar a herança. E o nome dessa lei se chama a Lei da Herança Maldita. Quem matar os pais não vai ter direito a nada. Não tem advogado que faça ter direito. Só serviu para isso. Mas não precisava tanto, né? Poxa, o cara matar o pai e a mãe, ela devia estar muito doida, né? Doida de pedra, né? Para fazer uma coisa daquela. Porque os caras fizeram a cabeça dela a tal ponto que ela não teve como voltar atrás. E da cabeça do drogado tudo parece muito fácil, né? Muito fácil. Fazia assim, parece que não existe polícia, não existe Ministério Público, não existe nada. Tá, aí acabou. Perdeu tudo, né? Eu acho que a pior dor que ela sente é ter perdido a liberdade. Mas sem liberdade, você com dinheiro preso, serve para quê? É mesmo para você com dinheiro doente em cima de cartão, serve para quê? Os parentes se matar para quem rouba mais. Não serve para nada. Então o Evangelho manda esse recado. Muito cuidado com o seu filho dentro de casa, com a sua filha dentro de casa. Qual é o tipo de educação que você está dando? Só como orientação psicológica. As crianças até 8 anos não têm noção completa do bem e do mal. Sente a madeira mesmo. Se tiver que dar uma surra, dê uma por mim também. Se olha, o pai me mandou dar uma para ajeitar melhor aqui. Eu apanhei pouco. Padre, você é feio. Tape a boca. Eu quero ver ela chorar. Vou lhe contar uma do tape a boca. Meu primo estava na igreja do Bonfim com minha tia. Minha tia, desse tamanho forte, como ver. A mulata, ó, aqueles peitos lá na frente. E aí ele, eu quero água, capaz eu quero não sei o que, eu quero aquilo. Minha tia pegou, botou aqui, eu podia pra cá, pegou ele, abraçou ele, pô, na boca e. Quando ela saiu, a mão cheia de sangue, ela chegou no vestido, ficou calada. E na saída, aquele sapato que velho gostava de andar naquela época, que não era nem salto muito alto nem muito baixo, que tinha uma chapinha no fundo. No fundo do salto tinha uma chapinha. Botou ele do lado, ele acende vela ali. Deu. Quando ele, no próximo domingo, no Bonfim, quer alguma coisa? Água, nada? Queimadinho? Quem tem animal em casa aqui? Cachorro? Gato? Quem tinha uma cobra em casa? Ninguém, coitado de vocês. O animal é a mesma coisa. Poxa, vou cobrar R$3, está rindo muito, viu? O animal é a mesma coisa. Se você não quer que seu cachorro faça o serviço sujo dele em casa, você pega o jornal, bate e ele corre, né? A mesma coisa é a criança. Se ele não tiver respeito a você, se não tiver medo de você no sentido bom da palavra, você vai passar vergonha nos piores lugares que você for. Quando eu digo cuidado como você cria o seu filho, você tem que criar o seu filho para amanhã, na sua velhice, ele lhe amar, cuidar de você, tomar conta de você. Não cria um escorpião para lhe picar, nem uma cobra para lhe morder amanhã. Aí você tem que falar e ver a resposta. Não deu, senta na madeira. Meu pai nunca me bateu, mas quando ele me olhava, eu ficava desse tamanho. Já viu Tom e Jerry? Desse tamanho aqui. Porque o que a gente vê hoje?
ausência de família, ausência de educação, ausência de princípios. É isso que leva essa sociedade a ser doentia. Vocês viram o cara lá, o último psicopata americano, né? 20 anos, 19 anos o cara tinha. Pegou a R15, matou a mãe, depois foi na escola, atirou em todo mundo e voltou para casa. Quando você vê o perfil desses caras, todos eles nos últimos 10 anos têm o mesmo perfil. Cara solitário, sem ninguém, e a vida dele na internet 10 a 12 horas por dia. Não tem amizade, não faz um esporte, não tem uma comunidade, nada. Tudo dele é vasculhando na internet. E quando ele sai do mundo virtual para vir para o mundo real, ele tem dificuldade. Ele acha tudo errado. E a única forma de se livrar do erro é de fato matando as pessoas. Sem falar naqueles que consultam os sites linha dura do Islã, né? E aí você tem, todos eles desenvolveram psicopatias, desenvolveram esquizofrenias e paranoias, todos eles. E quando desenvolve a psicopatia, o psicopata é um cara, por isso que ele não falha. Por que o psicopata não falha? Porque ele é um cara silencioso, meticuloso, calculista, né? E não tem pressa, ele é frio. Ele estuda todos os movimentos, ele pode passar 10 anos, mas quando ele for para cima, ele não vai falar, porque ele já estudou tudo. Os caras têm plano nas paredes, tem plano, tem tudo bem organizado. Por isso, quando ele vai, o estrago é grande. Se todos os bandidos fossem psicopatas, a gente estava ruim. Um cara desse mata 30 pessoas dando risada. 10 desses mataria quanto? Isso é a resposta para um país chamado Estados Unidos, que desde depois do Vietnã, a única segurança que eles acham que tem é a arma. Nos Estados Unidos, esse ano já morreram 30 mil pessoas por arma de fogo. Existe uma espécie de 30 milhões de armas espalhadas pelos Estados Unidos. E quando Obama foi abolir, falou que ia abolir na lei, todo mundo correu para comprar arma. E qual foi o vacilo dele? Deixa a coisa esfriar. Você vai falar, os caras correram para comprar arma e do outro lado. Quem não achou foi aonde? No câmbio negro ali, né? No paralelo. E aí comprou mais armas. Quer dizer, a população está mais armada do que hoje. Faltou o quê? Ele quis resolver, mostrar que estava atento, mas ele abriu a outra porta do paralelo. O paralelo tem mais arma e vai custar muito mais caro, e o Estado vai perder esse dinheiro que deveria entrar na sua caixa se continuasse a lei normal. Então, voltando ao cara lá, que é a causa da nossa presença aqui hoje, Santo Estevão, de fato, eu até aconselho a você depois fazer uma pesquisa na internet sobre as imagens dos mártires do século III para baixo. Porque, se não me engano, é a partir do século III que vai se usar a palma verde e as roupas vermelhas. Parece que a igreja tem uma consciência maior, recolhe mais dados arqueológicos, mais dados históricos e apresenta a imagem de Santo Estevão, ou do tipo Santo Expedito, que é o santo da minha devoção, o meu pessoal amigo, o cara que fala sempre comigo e tal, celular e tal. Santa Luzia, né? Santa Bárbara, essa galera aí sempre você vai encontrar o vermelho e o verde com a palma na mão. Eu achei curioso porque aqui eu não encontrei isso, né? Isso deveria ser causa de estudo para os devotos de Santo Estevão. O recado de Santo Estevão de hoje é: jovem, seja firme, não recue diante dos desafios que a vida vos trouxer. É o Evangelho na mão, a profissão, o qualificado. Fé é bom, mas a qualificação para buscar o que você sonha também é bom. E seguir em frente. Os apedrejamentos vão sempre aparecer. Apareceu com Jesus, eu sou melhor do que ele para tomar uma pedrada de vez em quando. Ele colocar um muro na minha cabeça, né? Falando de cabeça,
Diz que o menino estava na escola coçando a cabeça, no seu caso não dá, né? Estava coçando a cabeça, coçando a cabeça, coçando a cabeça, e a menina, e a professora ficou assim com pena dele, coitado do menino, coça a cabeça. Ô Joãozinho, o que é que você tem nessa cabeça, tanto coça? Ô professor, é que olho morto. Que olho morto? Que olho morto não coça nada, né? Não, professor, que os parentes estão levando pro funeral. E aquela do mosquitinho? O mosquitinho ia voar pela primeira vez, né? E aí a mãe mosquita lá, meu filho, pelo amor de Deus, cuidado. O pessoal que trabalha em São Paulo, cuidado meu filho, cuidado meu pai, não, vai por aí, vai por cá, não sei o que. A tia tão preocupada, aí o mosquitinho chegou, pegou as asinhas dele, e voou. Quando ele voou, o pai, ai meu Deus, hoje eu morro. Ele voou, mas depois ele voltou. E quando ele voltou, e aí, como é que foi? Como é que foi? Ah, pai, foi um sucesso. Por onde eu passava, todo mundo batia a palma. Aquilo que parecia impossível.